Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema Como controlar a mente. Diariamente, nós somos constantemente bombardeados com os mais diversos estímulos. Depois que inventaram o celular, aí então que essa quantidade de estímulos que recebemos diariamente foi lá para a estratosfera, digamos assim. São muitas mensagens, muitas informações, muitas notícias que chegam o tempo todo. Antigamente, as pessoas compravam um jornal, liam esse jornal na parte da manhã, né? Ficava por dentro aí das notícias do dia e seguiu em frente com as suas tarefas cotidianas. Hoje em dia, criou-se uma obsessão pela informação. Precisa estar antenado, estar por dentro do que está acontecendo o tempo inteiro. E muitas vezes, aí é inclusive o uso equivocado das redes sociais, muitas vezes tem aí as notícias chamadas fake news, que muitas vezes só servem para que exista uma forma de se propagar por um maior número de pessoas uma energia negativa. Né? Vocês já perceberam que as famosas fake news nunca é sobre algo positivo? Já parou para pensar sobre isso? Essas notícias falsas nunca se relacionam com alguma benfeitoria, com algo positivo que foi realizado, né? É normalmente uma crítica, é normalmente uma notícia que levará a pessoa que está lendo baixar a sua frequência, ter um sentimento de raiva, né, de ódio em relação à pessoa lá envolvida na notícia. Isso serve para que se mantenha uma egrégora aí negativa no planeta, que é utilizada pelos seres negativos lá para as suas atividades. Então, infelizmente, nós somos bombardeados por muitos estímulos, muitas informações, muitas delas com esse objetivo de se gerar energia negativa, né, de tirar a pessoa de uma frequência mais alta, uma frequência mais equilibrada e baixar a frequência dela. E por conta disso, a nossa mente virou um repositório de pensamento, né? Milhares de pensamentos ao longo do dia e que, né, por conta do desgaste que isso provoca, né, dessa correria do dia a dia, do cotidiano, muitas pessoas acabam buscando técnicas de meditação e hoje temos aí as mais variadas técnicas possíveis e imagináveis de meditação, ou seja, dá para atender todos os gostos, que é justamente para buscar um equilíbrio, para buscar sair desse falatório, né? No caso, esse falatório mental, que é causado justamente por essa exposição maciça a um grande número de informações. Por outro lado, também tem as questões do dia a dia, as situações do cotidiano. Então, muitas vezes, perdemos tempo, né, utilizamos a mente para ficar aí remoendo alguma situação do passado,
algo que já aconteceu, às vezes uma situação que aconteceu no dia anterior ou num horário mais cedo do dia, no mesmo dia. E então a mente fica rodando só naquelas questões que já aconteceram, ou então ela começa aí a rodar nas questões de futuro, se a pessoa tem algum compromisso, ou tem que encontrar com alguém, ou precisa conversar alguma coisa com o chefe, ou com o cônjuge, já começa a antecipar, muitas pessoas começam a antecipar esses diálogos na própria mente, né? Como se fosse uma preparação para quando estivesse diante da pessoa, saber bem o que falar, né? Então, com isso, nós temos duas situações. Uma que são as notícias, as informações que chegam a nós o tempo todo, e a outra são as situações do cotidiano que a mente fica processando. E nesse ponto não há espaço para utilizarmos o que a mente tem de mais importante, ou inclusive a sua função principal, que é pensar, que é analisar, que é refletir. Pensar é diferente de ter pensamento. Ter pensamento é algo automático, é algo quando você nem percebe que está acontecendo aquilo. Muitas vezes as pessoas só vão perceber a quantidade de pensamentos que elas têm quando resolvem parar um momento de dia, um período, e fazer uma meditação. Aí pronto, aí é que a pessoa percebe a dificuldade que é conseguir silenciar a mente, conseguir focar naquilo que está sendo feito, né? Se é uma meditação guiada, focar no que a pessoa está transmitindo. Se é uma meditação que só conta com uma música, focar na música. O pensamento ficar concentrado ali, ficar fixo naquela música. Então, nesse momento é que as pessoas percebem o quanto de pensamento fica rodando ali o tempo todo. E aí chega-se a questão: como controlar a mente? Como é que podemos fazer para que esses pensamentos incessantes sejam apaziguados, vamos dizer assim, a gente consiga silenciá-los? Como fazer isso, né? É algo extremamente simples e que vai precisar realmente que a pessoa tenha a intenção de fazer. Porque pensa bem, o dia tem 24 horas. Se a gente tirar aí 8 horas de sono, o dia fica com 16 horas. Nas 16 horas, você dedica aí, vamos dizer, 20 minutos para meditação, né? Então você tem 20 minutos para meditar e mais de 600 minutos para fazer outras coisas. É muito difícil você conseguir, nesses 20 minutos que você se propôs a meditar, conseguir silenciar a mente se essa intenção, né, se essa atividade não for feita nos outros mais de 600 minutos que sobra aí do dia. O que eu estou querendo dizer com isso? Não dá para achar que a gente vai conseguir em 20 minutos silenciar a nossa mente e o restante todo do tempo ela ficar pulando ali de pensamento para pensamento. Então, qual é a forma que nós podemos fazer, né? O que é possível a gente implementar aí no nosso dia a dia, no nosso comportamento, para facilitar na hora de
fazer aí um trabalho, fazer aí um momento de meditação. A forma é a seguinte, é você procurar, porque, veja bem, na meditação, qual é a intenção ali? É você focar o pensamento em uma coisa, né? Em uma única atividade ali. Seja uma meditação guiada, que você vai focar no que a pessoa está transmitindo, né? O que ela está orientando, ou seja uma meditação que só tem a música, então você vai se focar ali naquela música. Então, o ponto-chave aqui é o foco. Então, para que se consiga aprimorar essa capacidade, né, essa habilidade, que a meditação é uma habilidade também, para conseguir fazer isso, é preciso que a gente exercite mais vezes ao longo do dia. O que eu quero dizer com isso? Que quando, por exemplo, você está arrumando a casa, você começa a vigiar para ver se a sua mente está focada no ato de arrumar a casa ou se ela está focada em ficar pulando passado, futuro o tempo todo, aqueles pensamentos que ficam pulando de um lado para o outro. Então tem que observar isso. Se está preparando algum alimento, verificar se a mente está focada naquilo que está sendo feito, né, na preparação do alimento, no cozimento, tudo que está envolvido, todas as atividades que estão envolvidas nisso, ou se você está ali preparando um alimento, mas com o pensamento lá numa questão do trabalho, numa questão da vida pessoal. Por que isso? Porque se esse exercício não for feito nesses períodos que não estamos nos propondo a fazer meditações, como é que vai conseguir fazer na hora da meditação? Vai ser praticamente impossível, porque você já colocou um padrão na sua mente que é: quando eu estiver fazendo uma atividade, eu não me concentrarei naquela atividade, eu me concentrarei em tudo que estiver fora, em qualquer coisa que não esteja nem relacionada ali com aquela atividade. Então, esse é um padrão para a mente funcionar. E aí fica muito difícil você querer, em pequenos espaços de tempo, que a mente mude esse padrão, ou seja, que ela resolva focar naquilo que está sendo feito. Então, uma forma de conseguir aprimorar a própria capacidade de meditação, né, de conseguir controlar a mente, é justamente fechar o foco naquilo que se está fazendo o tempo inteiro. Ou seja, se você está lendo um livro, você fechou o foco no livro. Se você está arrumando a casa, lavando a louça, se está pintando uma parede, qualquer atividade que você for fazer, é preciso que você feche o foco nessa atividade. Porque aí você vai estar treinando a sua mente a silenciar, a permitir com que você consiga fazer uma atividade e dedicar total atenção a ela. Fazendo isso ao longo dos dias, né, nos períodos em que não se está meditando, aí fica muito mais fácil de quando você chegar lá nos 10, 15, 20 minutos que você se propôs a meditar, você falar para a mente: olha, agora vamos prestar atenção aqui na meditação que nós vamos fazer. Porque é uma coisa que a mente já vai estar acostumada a fazer. Ela já vai saber que quando estiver fazendo alguma atividade, ela vai focar naquela atividade que ela está realizando. Então aí vai ser muito mais fácil conseguir, aí sim, porque depois que você consegue, dentro, né, da proposta da meditação, depois que você consegue silenciar a mente e realmente se entregar ali naquele processo, outras vivências, vamos dizer assim, acontecerão. Então você vai poder aprofundar
dentro dessa habilidade de meditar. E isso vai facilitar muito para que consiga ter um controle da mente também, sobretudo quando se falar em sentimentos negativos. Quando a mente está aí com medo do futuro ou com alguma pendência aí do passado, o pensamento está pulando ali, mas dentro de pensamentos numa frequência aí mais negativa. Se tiver essa atenção de deixar a mente focada na atividade que se está fazendo, vai ajudar a também descartar esses pensamentos negativos, porque tudo é energia, né? Tudo no universo funciona à base de frequências. Então, por exemplo, se você andando na rua tropeçou numa pedra, né? E aí aquilo gera um sentimento negativo, né? Ficou com raiva porque tropeçou na pedra. Naquele momento, você já baixou a sua frequência. Vamos dizer, uma frequência positiva seja 10 e se pisou na pedra, baixou a frequência foi para 7. Nesse momento que você baixou, o que aconteceu ali? Você não se colocou dentro de uma frequência negativa de ter raiva de uma pedra que estava no meio do caminho e eu tropecei e me machuquei. Não. Você se conecta naquele momento com toda a frequência do universo que está dentro daquela faixa ali, né? Então, quando tem... Isso aí é uma situação mais menos drástica, vamos dizer assim. Mas quando alguém, por exemplo, pensa em prejudicar outra pessoa, ou seja, nesse caso, a energia negativa emanada é muito maior. Então, quando ela pensa em prejudicar outra pessoa, ela baixa a frequência dela, de onde ela estava, e ela se conecta com todas as pessoas no universo que estão pensando em prejudicar alguém. Por isso que é muito complicado deixar a frequência baixar. Porque nesse momento você se conecta não com aquela carga negativa que você gera a querer prejudicar alguém. Você se conecta com a carga que todas as pessoas no universo inteiro que querem prejudicar alguma pessoa estão emanando. Porque é frequência, não tem como você... é tudo uma coisa só, a frequência é uma coisa só. Não tem como você baixar a sua frequência e ficar isolado só naquele pedacinho ali onde você baixou. É por isso também que muitas vezes a mente descamba aí para o lado negativo, para pensamentos negativos, porque ao você baixar a sua frequência, né, por ter um pensamento ou um sentimento negativo, você atraiu para si diversos outros pensamentos negativos de outras pessoas que estão tendo aquele tipo estão naquela faixa de pensamento naquele momento. E aí por isso que muitas vezes a pessoa é aquilo que se fala, que começou o dia com o pé esquerdo, né? E naquele dia tudo dá errado. Por que tudo dá errado? Porque já começou dentro de uma frequência mais baixa. E aí se conectou com todo mundo que estava naquela frequência. E aí o dia começa dentro daquela frequência. Então ali, mais baixa, ali não tem como as coisas darem certo. As coisas vão dar certo numa frequência superior. Naquela frequência ali inferior, não tem como as coisas darem certo. Então, por isso que são duas questões aqui para controlar a mente. Uma, de focar na atividade que está fazendo. E o benefício de se fazer isso, de focar naquilo que está fazendo, é se proteger dessas energias intrusas, energias negativas, que podem se aproximar se a sua mente não está focada na atividade que você está fazendo e ela está ali
devaneando em alguma situação aí, passado, futuro, e se for uma situação negativa aí, ela vai trazer esses problemas porque, como a gente já explicou, ela está se conectando com todo mundo que está pensando negativo. Por isso que muitas pessoas cometem algumas atrocidades, né, alguns desatinos, justamente na hora que baixou a sua frequência, porque ali ela conectou nessa faixa aí de energia negativa emanada aí por todos os seres que estão dentro dessa energia, e aí é muito complicado de conseguir se controlar e depois conseguir sair dessa situação e trazer a mente de novo para uma faixa mais positiva. Então, procure aí no seu dia a dia, né, fazer como fosse um controle, um exercício de quando estiver fazendo alguma atividade, você procurar perceber se a sua mente está naquela atividade ou se ela está divagando aí para outras situações. E se estiver divagando para outras situações, fique muito alerta para que não divague para energias negativas, porque senão vai acabar te conectando aí com essa egrégora de energia mais baixa que infelizmente, né, existe, né, no nosso universo, né, nem no planeta, é no universo todo, porque, né, os seres ainda em processo de evolução ainda tem muitos pensamentos negativos e ainda precisa trabalhar isso tudo. E lá no nosso tarô mitológico, a carta que traz essa mensagem de você, né, controlar a mente, de você usar a mente para pensar, né, e não para ter pensamento, é justamente o nosso Ás de Copas, onde a gente vê aqui a deusa Atena. Olha o tamanho da espada que ela tem na mão. A espada parece até maior do que ela, né? Justamente o que? A espada é essa habilidade, né? Vamos dizer assim, essa habilidade afiada da mente de pensar, de raciocinar, de refletir, né? A deusa Atena, na mitologia, ela era a deusa da sabedoria, da estratégia, né? Justamente porque utilizava a mente para o raciocínio e não para ficar no automatismo de pensamentos, cada um para um lado diferente, e deixando que essa divagação da mente acabe levando para dentro de um sentimento, de um pensamento negativo, para dentro de uma vibração, de uma energia negativa, que é justamente o que acontece quando a gente lá na terapia tarológica, quando a gente vai fazer um atendimento e essa carta aqui do Ás de Espadas aparece em determinadas posições lá da abertura que nós fazemos, a gente percebe que a pessoa está muitas vezes vivendo muito na mente nessa questão aí de passado, futuro, e isso é que está trazendo a dificuldade para conseguir ter clareza, conseguir ter discernimento para resolver os desafios, as questões aí que se apresentam para ser resolvidas. Então, essa aí que é a orientação de hoje, né? A sugestão, né? Procure ao longo do dia, não só nos momentos de meditação, procure ao longo dos dias se cutucar, né? E prestar atenção se a sua mente está focada naquilo que você está fazendo ou se ela está pulando de um lado para o outro, tá certo? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma mensagem aqui trazida
pelo nosso tarô mitológico, para auxiliar, ajudar aí no nosso crescimento e na nossa evolução, tá certo? Obrigado e até lá!